galerinha maravilhosa! Sejam bem-vindos a mais uma ação do Projeto Aula em Casa. Essa é a aula número 10 de Geografia e eu sou a professora Socorro Ferreira. Vamos ver o que nós temos para hoje? O nosso eixo é Representando a Terra. Os nossos conteúdos serão Unidades do Relevo Brasileiro, Planície, Planalto e Depressão. Vamos ver agora o que você vai aprender hoje com essa aula. Você vai aprender a identificar os tipos de relevo, vegetação, hidrografia, climas e regiões do Brasil. Olha para a professora aqui, presta atenção, arruma todo o seu material aqui, tudo direitinho, bem bonitinho, porque são muitas as emoções. Vamos lá então estudar? Olha aqui para o rostinho da professora. Alguém já perguntou para você assim, o que é relevo? Aí você, Pior, a professora disse, hoje nós vamos fazer uma avaliação sobre relevo. Aí você, não sei o que é relevo, professora. Pois é, você não sabia até agora, porque agora você vai aprender. Vamos lá? O relevo funciona diretamente na nossa vida cotidiana, principalmente na atividade agrícola. Por exemplo, crianças, lá na época paleolítica, na pré-história e no período neolítico, as pessoas não sabiam o que era cultivar. Então, elas ficavam se mudando de um lugar para o outro, Quando elas estavam lá, se alimentavam de todo aquele alimento que tinha naquela região, depois se mudavam, era chamado de comunidades nômades. Depois, as pessoas aprenderam a importância da agricultura e aonde ela tem que ser feita. Por isso que nós temos a lavoura permanente e a lavoura temporária. Porque as pessoas conhecem aonde elas devem executar esse tipo de lavoura. E para que serve o relevo? Ele serve para a gente reconhecer isso, aonde plantar bem. Nós também temos aqui o clima, que influencia bastante, na nossa região brasileira, não só na região brasileira, mas também no mundo inteiro. Aqui no Brasil nós temos 6 tipos de clima, que eles vão determinar as regiões. Nós temos o clima equatorial, como nós estamos vendo aí, o tropical, o semiárido, o subtropical, tropical litorâneo e o tropical de altitude. Todos esses climas, eles propiciam o quê? O verão e o inverno, Temperaturas quentes e temperaturas chuvosas, que propicia todo o nosso tipo de vegetação, nossa vida no cotidiano. Outra coisa importante também é o transporte, Nós temos os transportes terrestres e nós temos também os transportes fluviais. E isso tudo, o relevo, influencia, por exemplo, quando eu vou trafegar de barco, eu uso que tipo de transporte? Eu uso que tipo de via? Eu uso a hidrovia, que é onde eu vou trafegar com barcos, navios, etc. Na terra eu já uso carro, trem, etc. Então, o relevo influencia muito nesse aspecto. Um outro item importante é a organização interna das cidades. Por exemplo, eu vou planejar a urbanização da minha cidade conforme o meu relevo, para que a população depois não venha sofrer com desabamentos, E é por isso que é muito importante planejar a minha moradia. Muitas pessoas, por exemplo, não têm condições de adquirir um terreno plano, elas acabam comprando locais perigosos para construir as suas casas. Por isso, os nossos governantes, eles têm que ter esse cuidado, com a população, de analisar esse tipo de solo e etc., para poder construir para as pessoas não sofrerem depois. E, por fim, no planejamento das atividades diárias, da minha cidade, como a minha cidade vai se desenvolver economicamente, tudo isso o relevo influencia. Agora eu quero convidar você aqui para entender um pouquinho, sobre essa nossa esfera, através desse vídeo. Vamos observar aqui. Ao longo desses dias, de aulas de geografia, nós viemos estudando sobre a Terra, o planeta Terra, o nosso eixo, representando a Terra.
E aí nós vimos que a Terra ela tem duas formações importantes, que é uma formação externa e uma formação interna, como vocês estão vendo aqui no vídeo. Então vamos lá, olha, a crosta terrestre ela é irregular e apresenta diferentes formas. A essas diferentes formas damos o nome de relevo ou acidentes geográficos. O relevo é, portanto, parte superficial da litosfera terrestre, onde ocorrem as transformações geológicas e também onde os animais habitam. Observa aqui, olha só, litosfera está relacionado à pedra, à parte dura da terra, a parte rochosa da Terra, tá bom? Então, olha só, nós temos aqui uma imagem que representa a litosfera e todo esse conjunto representa a biosfera. Agora eu quero convidar você, vem aqui comigo, fica ligado, para a gente ver que essa crosta terrestre, ela sofre alterações e temos dois agentes que causam essas transformações. Vamos observar aqui no vídeo? Como o relevo pode ser modificado? Os agentes do relevo são assim chamados por serem forças atuantes no processo de modificação das formas destas estruturas. Eles podem ser classificados de duas maneiras: internos ou externos. Os agentes internos ou endógenos são formas que atuam do interior da Terra para fora. São exemplos das forças endógenas as placas tectônicas, que ao moverem-se causam terremotos ou atividade vulcânica. Os dois processos são capazes de atuar nas estruturas do relevo, mudando-as ou modificando-as. Já os agentes externos ou exógenos são processos que agem na parte externa da Terra, modificando o relevo. Eles causam o que chamamos de intemperismo, ou seja, a erosão da forma, modificando-a ou mudando sua estrutura. São exemplos dessas forças: vento, sol, água e agentes biológicos. Muito bem, você observou bem o vídeo, mas se você tiver alguma dúvida, não fique triste não, porque na próxima aula nós vamos enfatizar melhor, tá bom? Essa parte aí. Mas nós aprendemos que o relevo ele é modificado por dois agentes, né? Os agentes internos e os externos. E aí, a partir disso, nós temos aqui uma definição realizada pelo professor Jurandir Rois. Vamos ver aqui comigo? Acompanha aqui comigo. Como o relevo brasileiro pode ser classificado? De acordo com os critérios utilizados pelo professor, vamos ver aqui quem foi esse professor maravilhoso aqui, olha, Jurandir Rois, que é um geógrafo formado pela Universidade de São Paulo em 1972, com mestrado, viu, crianças, e doutorado e livre docência em Geografia Física em 1987, ele diz que o relevo brasileiro pode ser classificado em 3 níveis, considerando a altimetria. Fica atento aqui para essa palavrinha, altimetria da superfície. E ele falou que o relevo pode ser planalto, planície e depressão. Rois baseou-se nas imagens produzidas pelo impressionante projeto. Observa bem aí, crianças, aprendam o nome desse projeto maravilhoso, Radam Brasil. Entre 1970 e 1985, a professora Socorro não era nem nascida ainda nesse período, no período militar, né, onde aviões com radares cobriram todo o território brasileiro, mapeando toda a superfície, incluindo suas elevações e depressões. Vamos lá, continuando. O detalhamento foi tão grande, crianças, e graças à ajuda dessa tecnologia, o Brasil ficou dividido, olha só aqui, olha, ele ficou dividido em 28 unidades, né, de relevo, sendo 11 planaltos, aprendam aí, olha, 6 planícies e 11 depressões.
Então, olha só, olha aqui para a professora agora. Segundo o ROS, quantos planaltos existem no Brasil? 11. Quantas planícies? 6. Quantas depressões? 11 também. Então, vamos ver aqui, ó. Olhem para cá, para esse mapa. Acompanha a professora aqui. Você não vai querer ficar memorizando coisa que quem memoriza esquece, como a professora Socorro sempre diz. Então, quando você quiser, né, relembrar as depressões, as planícies, os planaltos, vocês observem o mapa. Olha como é o nome desse mapa. É a Unidade de Morfoestrutura do Brasil, né? Ela vai mostrar o quê? Ela vai mostrar os tipos de relevo. Aí, pela nossa legenda aqui, olha, você vai reconhecer toda a estrutura do relevo brasileiro. Então, precisa ficar se matando aí, morrendo? Não, tá bom? É só prestar atenção. Agora, eu pedi para vocês ficarem de olho naquela palavra altimetria. Então, eu quero que vocês observem agora aqui, que a professora Socorro vai mostrar para vocês uma coisa interessante. Vamos lá, acompanha aqui comigo. Vocês estão vendo aqui, né, um desenho, né, aparentemente uma parte terrestre e uma parte do mar. Aí eu quero que vocês olhem para a professora, lá para o pezinho da professora Socorro. Quando eu quero tirar, por exemplo, eu quero saber a minha altura. Eu vou me basear aqui no chão, né, vou pegar uma trena, vou puxar e medir aqui, até a parte superior aqui. E vou saber quantos metros a professora Socorro tem, 1,60 m. O sonho da professora é bem 1,55 m. E aí eu vou saber a minha altura, medindo de onde, professora, como base, o piso, o chão. É a altura. Já a altitude, que está relacionada ali ao trabalho do professor Jurandir Ross, ela é medida também de forma vertical, assim como a altura da professora Socorro. Só que é de acordo com o nível do mar. Observem aqui, ó, que nós temos uma linha, né, que demarca aqui o nível do mar. Que número tem nela, professor? O 0. Do 0 para cima, que é a medida vertical, eu tenho o quê? A altitude positiva. Do 0 para baixo, eu tenho a altitude negativa. Então, altitude é a medida o quê? Vamos lá, vertical. Né? É um conceito utilizado na geografia relacionado à distância vertical em metros de determinado ponto em relação ao nível do mar. Em outras palavras, a altura de uma superfície comparada a esse nível aqui, que é o que, professora? 0, tá bom? É o neutro. Do 0 para cima, positiva. Do 0 para baixo, negativa. Agora, acompanha aqui comigo a outra imagem, para a gente reconhecer melhor. Nessa outra imagem aqui, nós já estamos vendo algo mais real, assim, parecido com nossas casas, né? Então, nós temos aqui, olha, como a professora falou, aqui embaixo, ó, abaixo do nível do mar, altitude o quê? Negativa. Acima, positiva. Então, a altimetria que o Ross fala lá, que o professor Ross fala, está relacionada à altura vertical ao nível do mar. Compreendido aí, crianças? Então, vamos seguir. Atenção, nós vamos agora assistir um vídeo que fala sobre os tipos de planalto. E o que é um planalto, professora? Segundo Ross, o planalto é uma parte de terra, é um plano mais alto, a 300 metros do nível do mar. Então, vamos ver aqui como cada tipo de planalto é formado. Presta atenção, tá? Que depois a gente vai fazer um exercitando sobre isso. Planaltos são superfícies acima de 300 metros que sofrem desgaste erosivo, contendo formas de relevo irregulares como morros, serras e chapadas. Planalto em bacias sedimentares. São os planaltos da Amazônia Oriental, Amazônia e Pará. Os planaltos e chapadas da Bacia do Parnaíba, Pará, Maranhão e Piauí e da Bacia do Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Planaltos em intrusões e coberturas residuais de plataforma. São os chamados escudos cristalinos. Temos como exemplo o Planalto Norte Amazônico, chamado de Planalto das Guianas, nas classificações anteriores. Planalto dos cinturões orogênicos. Originam-se da ação da erosão sobre os dobramentos sofridos na era pré-cambriana. São as serras do Mar, da Mantiqueira, do Espinhaço e as serras do Atlântico Leste e Sudeste. Planaltos em núcleos cristalinos arqueados, isolados e distantes um dos outros, possuem a mesma forma arredondada. São o Planalto da Borborema e o Planalto Sul-Rio-Grandense. Deu para vocês compreenderem um pouquinho sobre o planalto, plano alto, né, mais alto. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre planície. Observa aqui comigo essa linha. Então, a planície ela é diferente do planalto, tá bom? Por quê, professora? Ela é uma superfície plana com altitude inferior a 100 metros. Enquanto o planalto é a 300, a planície é a 100. Em relação ao nível do mar, ela é formada por sedimentos, né, de acúmulo de origem marinha, lacustre e fluviais. Vamos ver agora como que são formadas as planícies marinhas. As planícies marinhas são áreas litorâneas, né, praias formadas pela ação do mar e pela decomposição de sedimentos marinhos. Então, tudo que vem na água do mar forma o quê? A planície marinha. Já as planícies lacustres, né, são superfícies planas, próximas de lagos, formada pela decomposição de sedimentos. Então, aquele lago ali traz os sedimentos para essa planície. E, por fim, as planícies fluviais. As planícies fluviais são áreas planas, nas proximidades dos rios, formadas pela decomposição de sedimentos dele. Então, nesse momento aí, são os rios que trazem esses sedimentos. Agora que você já compreendeu um pouquinho o que é planície, nós temos primeiro o planalto, plano alto, a planície mais baixinha que o planalto, nós vamos reconhecer o que é uma depressão. Então, vem comigo. Depressão são áreas rebaixadas pela erosão, formada por ações do vento e da água, possuem altitudes mais baixas do planeta e que circundam as bordas das bacias sedimentares. Então, olha só, crianças, vocês estão aqui observando que aqui, ó, aqui, né, olha só, é uma área mais rebaixada. Por quê? Porque sofreu erosão. E aqui, ó, ficou uma parte mais alta, tá vendo aqui, ó? A erosão foi causando o quê? Essa depressão, que é essa parte mais profunda aqui. Então, depressão é isso aí. Continuando. Essas bacias sedimentares transformam esses materiais recebidos em formações rochosas. São classificadas de acordo com a localização, tipo de sedimentos, evolução e grau de deformação. Continuando. Tipo de sedimentos, para que vocês entendam. Então, nós temos aqui, olha, sedimentos orgânicos, né? Nós temos sedimentos rochosos. Que são sedimentos orgânicos? São como animais mortos, algas e vegetais. Então, são todos esses restos aí, essa decomposição disso. E rochosos são restos de rochas que passam por processos de erosão, tá bom? Vamos continuar. As depressões podem ser classificadas de duas formas: relativas, que são áreas que apresentam terrenos mais baixos do que o seu entorno, estando acima do nível do mar. Como exemplo, temos os vales dos rios. Depressões absolutas são terrenos mais abaixo, né? Mais baixos do que o seu entorno, nesse caso, encontrando-se abaixo do nível do mar. O maior exemplo de uma depressão absoluta é o Mar Morto, que não é, né, crianças, no Brasil, aqui é lá na Ásia, tá bom? Então, segundo Royce, olha só os tipos de relevo, volta aqui com a professora. Volta aqui com a professora. Segundo os tipos de relevo, né, determinados por Royce, lá pelo seu estudo, nós temos os planaltos, nós temos as depressões e nós temos as planícies. Agora, observa aqui essa última imagem.
Como é que eu compreendo? Olha só, aqui a planície. Aqui é o nível do mar. Olha. Lembra do nível do mar? 0 aqui. Planície, áreas mais baixas a quantos metros, professora? A gente viu, segundo o Roy, 100 metros, né? As depressões podem ser abaixo do nível do mar, como essa aqui, ó, abaixo. Absoluta, que não tem no Brasil. E nós podemos ter depressão relativa. Então, no Brasil aqui, ó, que está onde, professora? Acima do nível do mar. Então, no Brasil, nós temos depressões relativas, tá bom? E o planalto que não está aqui? O planalto, professora, ele é mais alto que as planícies. 300, o quê? Metros aproximadamente do nível do mar. Então, deu para vocês entenderem o que é uma depressão absoluta? É que está abaixo do nível do mar, que é aqui, e a depressão relativa é que está acima. No Brasil, nós temos depressão absoluta? Não. O que nós temos? Depressão relativa. Tudo certo aí, eu sabia que vocês iam prestar bastante atenção, porque vocês são top, né? Vocês são maravilhosos. E agora que nós já prestamos atenção aqui, que nós já estudamos os tipos de relevo segundo Royce, eu quero convidar você para ir para o nosso Exercitando, porque eu sei que você vai acertar, porque você é demais. Vamos lá? Então, você prestou atenção, crianças? Prestou sim, porque eu sei que a gente só tem aluno maravilhoso aí em casa. Questão número 1. De acordo com os critérios utilizados por Jurandir Royce, que é um geógrafo formado pela Universidade de São Paulo em 1972, com mestrado, doutorado, livre docência em Geografia Física desde 1987, o relevo brasileiro pode ser classificado em 3 níveis, considerando o que? A altimetria da superfície. Então, vamos ver como é que ele classifica. Vamos lá, crianças. Como podemos, então, classificar o relevo brasileiro? Letra A. Planaltos, planícies e montanhas. B. Montanhas, depressões e planícies. C. Planícies, planalto e depressões. D. Planaltos e montanhas. Já presta bem atenção aí na questão 1, tá? Vamos para a questão número 2 agora. Questão número 2. Entre as alternativas seguintes são considerados agentes exógenos. Agentes externos, né? Então, olha aqui, essa palavrinha, exógenos, são agentes o quê? Externo. Letra A, vento, água, tectonismo. D, temperatura. Aí, observa aqui, ó, a pergunta. Ele está dizendo mesmo assim, todos são agentes, o quê? Exógeno, menos um. Aí, você vai ver qual que é daí que não é, né? Exógeno, que são os agentes externos. Agora a gente vai dar um tempinho aí para você pensar, porque você é inteligente, é fichinha para você. E já já a gente volta, tá bom?
Já estou vendo sua carinha de felicidade aí, porque você... Ah, professora, essa tá fácil, tá muito fácil. Então, vamos lá. Questão número 1. De acordo com os critérios utilizados por Jurandir Roys, que é um geógrafo formado pela Universidade de São Paulo desde 1972, com mestrado e doutorado em livre docência em Geografia Física desde 1987, o relevo brasileiro pode ser classificado em 3 níveis, considerando a altimetria da superfície. Vamos lá, crianças? Vamos aqui eliminar. Tira aqui, ó. A letra A já era, porque o Roys não falou que tinha montanha. Letra B também já era, crianças. Olha aqui, ó, porque tem montanha. E a letra D também já foi, criançada. Então, eu estou ouvindo aqui a Fernanda dizendo que é a letra C. Vamos lá, minha diretora. Menina, mas a Fernanda está muito inteligente, assim como os outros, né? Vamos para a questão número 2. Esse pessoal está animado. Questão 2. Entre as alternativas seguintes são considerados agentes exógenos. Agentes externos, né? Mesma coisa. Todos esses são considerados exógenos? Menos um? Será qual é? Olha, eu estou ouvindo aqui o Samuel Davi dizendo que é a letra C. Será? Vamos lá, Samuel. Solta a diretora. Vamos ver se está certo. Perfeito, menino. Mas que menino inteligente. Agora olha aqui para a professora. Presta atenção, tá bom? A gente fez aqui só uma recapitulaçãozinha sobre o relevo, mas você deve aprofundar esses conhecimentos aí em casa para você depois não ficar fazendo meme aí com aquela cara de que não sabe nada, tá bom? Então agora que você já respondeu o seu exercício, que você está com seus conhecimentos aprimorados, eu quero convidar vocês para o resumo dos nossos conteúdos. Aham, olha que a gente preparou aqui para resumir os nossos conteúdos, um álbum seriado, mas ele tá bem moderno, tá bom? Olha a capa do nosso álbum aí, escrito Planalto, Planície e Depressões. Vamos lá. A costa terrestre é irregular e apresenta diferentes formas, como a gente viu, né? A litosfera é a camada de rocha que nós falamos hoje. Continuando. A essas diferentes formas damos o nome de relevo ou acidente geográfico, né? O relevo é, portanto, a parte superficial da litosfera terrestre, onde ocorrem as transformações geológicas e também onde os animais habitam, como nós, né? Os agentes do relevo são assim chamados por serem forças atuantes no processo de modificação das formas dessa estrutura, né? E podem ser classificados de 2 maneiras. Vamos ver quais são. Esse aqui, ó, que é a parte interna, que nós chamamos assim, terremoto, erupções vulcânicas, né? Entre outros. Continuando, e nós também temos aqui os externos, no caso a chuva forte, a neve, o vento, a ação do homem, etc. Vamos continuar. Aí, quem foi que ajudou aí nas pesquisas a identificar esses tipos de relevo? Foi esse professor maravilhoso, estudioso, assim como vocês, né? Então, de acordo com os critérios utilizados por Jurandir Roys, o relevo brasileiro está classificado em 3 formas: planalto, planície e depressão. Continuando. Os planaltos são superfícies acima de 300 metros do nível do mar, né, crianças? Que sofre erosão, né? Sofre esse desgaste, contendo formas de relevo irregular, como os morros, as serras, as chapadas. E aí nós temos também aqui a planície. Como é que é a planície, professor? É uma superfície plana, com altitude inferior a 100 metros, como nós vimos, ao nível do mar, formada pelo acúmulo de sedimentos. Esses sedimentos podem ser de quê? Origem animal, né? De rochas, etc. Aí nós temos essas planícies marinhas, lacustres e pluviais, né? Fluviais, na verdade, porque pluviais é relacionado à chuva, pluviais é relacionado a rios, fluviais é relacionado a rios. E nós temos aqui, ó, a depressão, que é a última. São áreas rebaixadas pela erosão, formadas por meio de ações da água e do vento,
Nós percebemos que aqui no Brasil nós não temos depressões absolutas, nós temos somente depressões relativas. Essas depressões possuem as altitudes mais baixas do planeta que circundam as bordas das bacias sedimentares. Continuando aqui, para você não esquecer, você tem que memorizar alguma coisa? Não, professora, não tem que memorizar. Quando você tiver dificuldade, você vai lá, consulta o mapa do relevo e você vai ver lá quantas depressões existem, quantas planícies existem, quantos planaltos existem. Mas a gente quer aqui deixar claro que existem quantas depressões? 11. Quantas planícies? 6. Quantos planaltos? 11. Ao todo dá 28. Então, crianças, dê uma revisada nas nossas cartelas, observa bem, tá bom? Tiver dúvida, retira, conversa com seu professor lá em casa, através dos grupos de WhatsApp, para você não ficar perdido, tá bom? Mas preste muito bem atenção para que você não possa ficar perdido com esse tema mais. Relevo brasileiro. Agora que a gente já estudou aqui o resumo dos nossos conteúdos, nós vamos fazer as nossas considerações finais. Observa aqui, olha essa imagem maravilhosa, uma garotinha aqui abraçando o planeta Terra. Aí eu quero frisar aqui uma situação para vocês. Vocês gostam de ganhar presente? Eu gosto, eu amo ganhar presente. Você já ganhou algum presente na sua vida? Claro, né? Eu já ganhei, você também já deve ter ganhado. Então, eu vou aqui usar um exemplo da bicicleta. Quem já ganhou uma bicicleta aí na vida? Eu! O que a gente faz com a bicicleta quando você ganha aí? Você fica com aquele olhinho brilhando, assim, querendo andar, dividir com os coleguinhas aquela bicicleta, né? Maior brincadeira, tudo legal. E aí, quando o papai ou a mamãe deu essa bicicleta para você, você utilizou essa bicicleta bastante vezes, mas você com certeza fez igual a professora Socorro. Você teve um cuidado com aquela bicicleta. Por quê? Porque você amou aquele presente. E aí você cuida bem dessa bicicleta, você lava, você passa lá a graxa para ela ficar bem lubrificadinha, porque você tem esse cuidado com essa bicicleta, porque você ganhou e você sente um carinho por ela. E você tendo esse cuidado, você vai poder, quando você crescer, passar essa bicicleta para outra pessoa também brincar, assim como você, quando você era criança. A mesma coisa acontece com o planeta Terra. Se você não tiver esse cuidado com o planeta Terra, se você não zelar por ele, o que vai acontecer? As outras pessoas, as outras civilizações que irão nascer, não vão ter o planeta para curtir, crianças. Então, olha só, fica ligado aí em casa. Você tem que cuidar do planeta. Professora, mas como é que eu faço agora? Eu vou pegar um avião, vou na África, vou na Ásia, vou na Europa, vou na América do Norte. Não, crianças, você vai começar cuidando aí na sua casinha. Por exemplo, você já arrumou seu quarto hoje? Já organizou seu material? Já olhou o entorno da sua casa? Então, quando você faz tudo isso, você cuida do redor da sua casa, você está cuidando do planeta, porque se a chuva vier, o que vai acontecer? Ela não vai levar esses sedimentos, essas sujeiras, esse lixo para os outros lugares mais baixos, que no caso é a planície. E aí não vai poluir os rios, não vai poluir o solo. Então, por isso que a sua colaboração é muito importante. Abrace o seu planeta Terra, essa casa que você ganhou de presente. Tá bom? Então, olha, nós queremos aqui do Projeto Aula em Casa pedir para você, amiguinho que está aí em casa, você tome cuidado, tá bom? Usa o álcool em gel, lava bem as mãozinhas, usa máscara, só sai de casa se for necessário, porque a professora Socorro e todos os outros professores querem encontrar você de forma presencial. Então, nós desejamos para você, olha, um excelente, maravilhoso estudo. Muito obrigada pela participação. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.